Olá pessoal, eu me chamo Ananda e hoje nós vamos fazer as atividades 9 e 10 do MySpark. Para fazer essas atividades, nós precisamos relembrar alguns conceitos estudados no primeiro bimestre. Esses conceitos que nós vamos estudar hoje são os genes e os cromossomos. Então assim, eu coloquei um esquemazinho aqui para vocês entenderem as diferenças entre genes e cromossomo. Então aqui eu tenho uma célula. No núcleo dessa célula, eu vou ter os cromossomos. E o que é que são os cromossomos? Se eu pegar um cromossomo, imagine que esse pincel aqui seja um cromossomo. Então, se eu pegar um cromossomo e começar a puxar a pontinha dele aqui, ó, comecei a puxar a pontinha do cromossomo, eu vou encontrar o DNA. Então, o nosso cromossomo é nada mais, nada menos do que uma estrutura compactada de DNA. E por que esse DNA ele tem que estar compactadozinho dentro do cromossomo? Pessoal, estima-se que cada célula, observe bem, cada célula do nosso corpo tenha cerca de 2 metros de DNA dentro dela. Então, é uma molécula, o DNA é uma molécula muito grande, certo? E se ele não estivesse compactado, não caberia na gente, né? Então ele tem que estar bem enroladinho, formando os cromossomos, tá certo? Se eu pegar um pedacinho desse DNA, como eu peguei aqui, um pedacinho desse DNA que tenha uma informação para produzir uma proteína, porque o que acontece? O DNA, nosso DNA, ele carrega informações para a produção de proteínas. Proteínas essas que vão dar a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. Essas proteínas que vão dizer o nosso tipo sanguíneo e todas as outras informações do nosso organismo, tá certo? Então, se eu pegar um pedacinho desse DNA, por exemplo, aqui eu tenho a moléculazinha de DNA, dupla hélice, eu peguei esse pedacinho e esse pedacinho tem uma informação para produzir uma proteína, por exemplo, a proteína para a cor dos meus olhos. Então, esse pedacinho que tem essa informação, eu vou chamar de gene. Então, o gene, ele é um pedaço do DNA que possui uma informação. Então, aqui, pessoal, no meu DNA, eu vou ter trechos, como eu já falei para vocês, que vão ter uma informação genética. Esses trechos que têm informação genética são chamados genes. Porém, eu vou ter trechos que não vão ter nenhuma informação, tá certo? São as áreas do cromossomo, as áreas do DNA que nós falamos que não são codificadas. Então, eu tenho trechos de DNA que são codificados, que tem uma informação para produzir uma proteína, e tenho trechos do DNA que não vão ter essas informações, tá certo? Só a título de informação, para vocês terem ideia, no corpo humano, estima-se que tenha cerca de 25 mil a 30 mil cromossomos, ou genes, certo? Então, a gente tem entre 25 e 30 mil genes no nosso corpo humano. Vocês devem também ter escutado muito falar sobre os cromossomos sexuais e os cromossomos autossomos. Então, o que são esses cromossomos que a gente tanto escuta falar? Pessoal, os cromossomos sexuais são os cromossomos que vão carregar as informações que determinam o sexo do indivíduo. Então, tem o cromossomo sexuais feminino e tem o cromossomo sexual masculino, tá certo? E eu também tenho cromossomos autossomos. Os cromossomos autossomos são os demais cromossomos, aqueles cromossomos que não vão ter nenhuma informação genética ligada ao sexo do indivíduo, tá certo? Por exemplo, na espécie humana, cada espécie possui um número diferente de cromossomos. No caso da espécie humana, nós possuímos 46 cromossomos organizados em 23 pares. Desses 23 pares, um par é de cromossomos sexuais, certo? Que vai determinar se o indivíduo é do sexo masculino ou feminino. E 22 pares, outros 22 pares, são cromossomos autossomos, que vão carregar as demais características do indivíduo. Os nossos cromossomos, eles vão estar organizados em pares, certo? A gente tem 46 cromossomos organizados em pares. Então, em cada par, que eu vou chamar de cromossomos homólogos, o que são os cromossomos homólogos? São os cromossomos que possuem o mesmo tamanho, a mesma forma e vão carregar as mesmas características, digamos assim, o mesmo tipo de informação. Então, no par de cromossomos homólogos, eu tenho um cromossomo materno que veio lá da minha mãe e eu tenho um cromossomo
paterno, que veio lá do meu pai. Então, nós temos 46 cromossomos. 23, a gente já sabe que veio do nosso pai, 23 da nossa mãe. Eles vão se agrupar formando 23 pares de cromossomo, cada par tendo um cromossomo materno e um cromossomo paterno. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês que o trechinho lá do DNA, que vai conter uma informação para produzir uma proteína, eu chamo de gene. Então, aqui eu tenho o cromossomo, certo? Dentro do cromossomo aqui eu tenho o DNA, porque na verdade o cromossomo é o DNA compactado. E no trechinho do cromossomo do DNA aqui, eu tenho uma informação, por exemplo, para o tipo do meu cabelo. Então, a esses genes que estão aqui alinhadinhos e que estão informando a mesma característica, eu chamo de alelos. O que é que vocês têm que entender? Vocês devem ter ouvido falar muito de alelos. O que são os alelos? Pessoal, os alelos são manifestações diferentes de um mesmo gene. Por exemplo, eu tenho um gene que vai codificar a informação para a cor dos meus olhos. Porém, o ser humano ele pode ter olhos castanhos claros, castanhos escuros, preto, azul, verde. Então, essa variedade de cores dos nossos olhos, por exemplo, eu chamo de alelo. O gene vai carregar a característica da cor dos olhos, porém, a todas as variações, todas as possibilidades dessas cores dos olhos, por exemplo, eu chamo de alelo. Então, alelo são as variações de um mesmo gene, tá certo? Por exemplo, eu tenho um gene que carrega a informação para o meu tipo sanguíneo. O gene que carrega a informação para o tipo sanguíneo é um, por exemplo. Porém, eu tenho vários tipos sanguíneos. Eu tenho tipo A, tenho tipo B, tenho tipo AB, tenho tipo O. E a essas variações eu chamo de alelo, tá certo? Só a gente já entendeu que os alelos, eles são variações de um mesmo gene, certo? Alelos, variações de um mesmo gene. Eu posso ter, por exemplo, o gene A, e o gene A, ele ter variações, azão, azinho. Então, essas variações eu chamo de alelo. O azão é um alelo e o azinho é outro alelo. Eu posso ter o gene B, por exemplo, para a produção, para a cor dos meus olhos. Então, o gene B, ele vai definir a cor dos meus olhos. E aí, eu tenho variações na cor dos olhos. Eu posso ter um olho castanho, por exemplo, e um olho azul, ou um olho azul. Então, essas variações eu chamo de alelo, tá certo? Lembre-se, gene ele vai trazer uma característica X, por exemplo, cor dos olhos. Os alelos vão ser as variações desses genes. Se o olho vai ser castanho, verde, azul, tá certo? E aí, vocês devem ter escutado falar muito sobre condições de homozigose e heterozigose. O que acontece? Na homozigose, eu tenho os genes, os alelos acabam sendo iguais. Não existe uma variação entre os alelos, como nesse exemplo aqui. Nesse exemplo eu tenho um par de cromossomos homólogos, um cromossomo que veio do pai e outro cromossomo que veio da mãe. Nesse par de cromossomos homólogos, vocês percebem que os alelos aqui, no gene A, por exemplo, os alelos estão iguais. Eu tenho azão e tenho azão. Eu tenho Bzão e tenho Bzão no gene B. Então, eu tenho aqui uma condição de homozigose. Homozigose, os alelos são iguais. Azão, azão, Bzão, Bzão. Ou, por exemplo, como nesse exemplo aqui. Azão, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. São iguais, mas todos os dois não são azinho, então são alelos iguais. Como esses alelos são iguais, eu também tenho uma condição de homozigose, tá certo? Já nesse exemplo aqui do meio, observe aqui, eu tenho vários cromossomos homólogos também, um que veio do pai, outro que veio da mãe. Porém, para o gene A, que eu mostrei bem aqui, esse cromossomo, ele apresentou duas variações, ou seja, ele apresentou dois alelos diferentes. Eu tenho um alelo azão e eu tenho um alelo azinho. Então, a essas variações aqui, que a gente conhece como alelo, quando eu tenho esses alelos diferentes em um par cromossomo, eu vou dizer que eles estão em condições de heterozigose. Então, lembre-se sempre, que é homozigose? Alelos iguais. Heterozigose? Alelos diferentes. Homozigose? Alelos iguais. Heterozigose? Alelos diferentes, tá certo? Isso é muito importante para vocês entenderem
outros conceitos da genética. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre como ocorre a divisão celular. Olá pessoal, agora a gente vai tentar compreender como é que ocorrem os processos de divisão celular. Vocês devem lembrar lá da teoria celular que as nossas células elas só podem surgir a partir de outras células. Elas não podem surgir, por exemplo, de matéria inanimada como uma partícula de poeira. Então, as células elas passam por processos de divisão. E esses processos de divisão são conhecidos como mitose e meiose. E quais são as diferenças entre eles? É isso que a gente vai ver agora. Aqui eu tenho uma esquematização do processo que a gente conhece como mitose. Pessoal, na mitose, a gente vai ter uma célula filha que vai se dividir em duas, formando duas células filhas exatamente iguais à célula mãe. Ou seja, eu tenho uma célula mãe que vai se dividir, gerando dois clones. As células filhas vão ser clones da célula mãe, tá certo? Então, por exemplo, no caso da espécie humana, eu tenho uma célula mãe com 46 cromossomos. Essa célula mãe vai duplicar o seu material genético, é muito importante ressaltar isso. O que vai ser duplicado é o material genético, tá certo? Não vão ser propriamente os cromossomos. Porque tem aluno que acha que quando a gente fala assim, duplicou os cromossomos, acha que se o ser humano tem 46 cromossomos, durante o processo de divisão, que duplicar, ele vai passar a ter 92 cromossomos. E não é isso que acontece, certo? Ele vai continuar tendo os 46 cromossomos, porque o que vai duplicar vai ser o material genético. Então, eu tenho aqui 46 cromossomos, houve a duplicação do material genético. Após ocorrer a duplicação do material genético, a célula vai se dividir. A célula vai se dividir aqui, gerando o quê? Duas células filhas com o mesmo valor de cromossomos da célula mãe e geneticamente igual. O mesmo material genético que tem nessas células filhas tem na célula mãe. E onde é que vai ocorrer a mitose? Pessoal, a mitose ocorre em praticamente todas as células do corpo humano, certo? Ela é o processo, ela tem o objetivo de gerar células filhas geneticamente e com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, assim, a importância da mitose pra gente é, por exemplo, a regeneração das nossas células. Por exemplo, quando você leva uma queda, que você perde ali um pouquinho de tecido epitelial. Aí o seu tecido epitelial ele precisa se regenerar. Para isso, as células se dividem por meio de mitose. Precisa ser uma divisão simples e rápida. A mitose é uma divisão simples e rápida. Ela dura em média ali 30 minutos. Então, é a divisão celular que ocorre em praticamente todas as células do nosso organismo. Elas só não vão ocorrer nos gametas, tá certo? Nos órgãos que são responsáveis pela produção dos gametas. Agora vamos entender a meiose. Enquanto na mitose eu tinha uma célula mãe que gerava duas células filhas geneticamente iguais e com o mesmo número de cromossomos, aqui na meiose eu vou ter uma célula mãe que vai gerar 4 células filhas. Essas células filhas, cada uma delas vai ter metade do número de cromossomos da célula mãe e elas vão ser geneticamente diferentes. Elas não vão ser um clone da mãe delas, não. Certo? Elas vão ser geneticamente diferentes, porque durante o processo de meiose, elas vão trocando genes entre elas, também é um processo bem complicado e que vocês vão estudar mais a fundo mais lá pra frente, mas ela troca material genético no processo que a gente chama de crossover, para poder gerar células filhas geneticamente diferentes e assim ter uma maior variabilidade genética dos seres vivos, tá certo? Como é que ocorre o processo da meiose? Eu tenho aqui uma célula mãe que tem 46 cromossomos. Essa célula mãe, os cromossomos também vão duplicar o seu material genético, certo? Duplicou o material genético e após duplicar o material genético, a célula vai se dividir, gerando duas células filhas com metade do valor de cromossomos da célula mãe. Só que a divisão não para por aí. Essa célula vai se dividir de novo. Então, ela vai se dividir, cada uma dessas duas células com 23 cromossomos vão se dividir novamente, gerando duas células filhas com também 23 cromossomos cada uma. Por quê, pessoal? Essa primeira etapa aqui, a gente chama ela de meiose 1 e a gente diz que é uma etapa reducional. Por quê? Porque eu reduzi de 46 cromossomos para 23 cromossomos. Já essa segunda divisão que ocorre aqui, eu chamo ela
de uma divisão equacional, porque se manteve o número de cromossomos. Eu tinha 23 cromossomos e permaneci com 23 cromossomos. O que foi que ocorreu aqui? Aqui ocorreu simplesmente a divisão das cromátides irmãs. Vocês devem lembrar, eu coloquei aqui para vocês, que o cromossomo, né, ele é composto por duas cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho outra cromátide. Nessa segunda divisão aqui, o que vai ocorrer é a separação dessas cromátides. Então, uma cromátide vai para uma célula, a outra cromátide vai para outra célula. Mas eu vou ter o mesmo número de cromossomos, tá certo? E qual a importância da meiose? Pessoal, a meiose ela é importante para a formação dos nossos gametas. Então, ela vai ocorrer nos órgãos que são responsáveis pela produção de gametas. E o objetivo dela é justamente gerar os gametas, certo? Os gametas tem que ter metade do número de cromossomos do nosso pai, metade do número de cromossomos da nossa mãe. E eles têm que ter uma variabilidade genética, certo? Por isso que ela não gera clones, porque precisa ter essa variabilidade genética. Então, tem como resultado da meiose 4 células filhas com metade do valor de cromossomos da célula mãe. Vamos supor que o gameta masculino, vocês devem lembrar lá que o gameta masculino ele tem 23 cromossomos. Quando eu junto com os outros 23 cromossomos da mãe, ocorre a formação do zigoto, né? Ocorreu aqui a fecundação e formou o zigoto. Esse zigoto vai ter o quê? 46 cromossomos, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse processo de mitose e de meiose. É meio complicado explicar ele em tão pouco tempo, certo? Mas espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Desejo que vocês façam a atividade de vocês com bastante atenção. Observem bem as questões, tá certo? E lembrem-se de que quarentena não é férias. A gente está passando por um momento delicado. Então, fique em casa. Cuide dos seus familiares, faça suas atividades, mantenha seus estudos e dias, tá certo? E até mais.